Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Evangelho virtual da nossa casa, Núcleo Espírita Coração de Jesus. Que possamos nesse momento agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade, nossos mentores, nossos amigos espirituais que nos acompanham todos os momentos de nossa vida. Que possamos agradecer por mais esta oportunidade de fazermos esse Evangelho, de meditarmos com as palavras do nosso Mestre Jesus. E que possamos, em mais um Evangelho, não só escutar, mas antes de tudo, procurar colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre. E para darmos início a este Evangelho, que possamos fazer uma prece. Senhor, no decorrer dessa nossa existência, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Precisamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e ver se não vem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos para toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênção se enche o nosso espírito, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos, quando se chegar a nós, sinta a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, que no decorrer dessa nossa existência possamos sempre te revelar a todos. Graças a Deus. E com essa prece, possamos começar o Evangelho. Estarei fazendo a leitura do livro Pão Nosso, do nosso amigo, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 44, Curas. Está em Lucas capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. São palavras de Jesus. Emmanuel nos fala sobre esta frase do Evangelho de Lucas. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quando se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante, que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante na terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas porque se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Graças a Deus. No livro Médico Jesus, do José Carlos de Luca, ele tem
um titular que a doença é a cura. E às vezes quando a gente fala isso para as pessoas, parece absurdo, né? Mas ele coloca aqui. Por que a doença é a cura? Por que a dificuldade, de uma forma geral, é a cura para nós? Porque somos espíritos imperfeitos e só aprendemos com a dor. E quando a doença chega ao nosso corpo, ela é um parâmetro para a gente perceber que precisa buscar cuidados, né? Sejam eles dos médicos, né, materiais daqui da Terra, sejam cuidados espirituais. Quantas vezes viemos até a casa, estamos passando por dificuldades na parte de saúde ou qualquer outra dificuldade, e quando a gente melhora um pouquinho, a gente se afasta. Quando a gente toma um remédio, seja ele espiritual ou remédio material, nós paramos, nos afastamos, esquecemos da doença. E aí a doença novamente ela vem para quê? Ela vem para nos lembrar que precisamos trabalhar dentro de nós o egoísmo, a vaidade, que precisamos trabalhar a caridade. Quantas vezes, quando estamos passando por algum problema de saúde e nos dedicamos a auxiliar o outro, percebemos que o nosso problema não é tão grande assim. Quando ficamos voltados só para o nosso, né, só para a nossa dificuldade, ela se torna enorme, né? Começamos a perceber que, nossa, parece que só nós sofremos. Só que na realidade, tem pessoas que estão passando por muito mais dificuldade que a gente. Ele coloca aqui, né, não nos interessa apenas a regeneração do veículo que nos expressamos. O veículo que ele nos fala é o nosso corpo. Esse corpo é uma vestimenta que estamos usando aqui no planeta Terra neste momento de aprendizado. Mas o nosso aprendizado maior é corretivo espiritual. Quando entendemos que estamos passando por aquela doença, por aquela determinada doença física, o nosso corpo físico, e entendemos como aprendizado, buscamos entender o porquê estamos passando por aquilo, por aquela doença. Quando olhamos para o outro, estamos passando por uma determinada dificuldade. Chegamos no hospital para uma consulta. E de repente a gente começa a conversar, né, com a outra pessoa e ela às vezes está mais desesperada que nós. E aí percebemos que naquela conversa com o outro, nossa, minha doença não é tão grande, né? Eu estou com uma determinada doença num determinado órgão, mas aquela minha irmã está com a mesma doença ou com outra doença em vários órgãos. E aí começamos a analisar e falar, nossa, né? Eu pude falar uma palavra de conforto. Eu pude auxiliar aquela minha irmã ou aquele meu irmão com palavras de conforto. Com isso saímos fortalecidos, né? Vamos para uma consulta, né? Chegamos lá às vezes sentindo derrotados, saímos de lá percebendo que podemos sim auxiliar o nosso irmão mesmo estando passando por aquela dificuldade que anteriormente eu achava que era grande. Mas olhando para a dificuldade do meu irmão, eu percebo que a minha é menor. Por que é menor? É menor porque eu tenho os ensinamentos, é menor porque eu tenho entendimento, porque eu tenho a fé. E é isso que a gente precisa trabalhar quando estamos passando por uma dificuldade. Trabalhar a fé, trabalhar a aceitação daquela dificuldade que estamos passando. Porque na maioria das vezes, ela retrata muito o nosso egoísmo. Porque queremos ser cuidados, né? Queremos, né, abraço, queremos carinho. É maravilhoso ter isso. Mas é muito bom quando a gente dá. Quando a gente começa a dar esse carinho, a dar esse abraço, a gente vai ter em dobro esse carinho que a gente vai estar passando. Agora, quando a gente se coloca na posição de vítima, achando que Deus esqueceu de mim porque eu tenho determinada doença e eu preciso da cura, a cura maior é a cura
cura do espírito, não é a cura do corpo físico. A cura do corpo físico é consequência. É consequência quando a gente tem a aceitação, quando a gente tem a resignação e a gente aceita a doença de forma natural. Aquele aprendizado eu vou passar. Aí quando a gente passa, a gente percebe o quanto foi maravilhoso a gente ter passado por aquele momento. Porque a gente conseguiu aprender, conseguiu, trabalhar um pouquinho o nosso egoísmo, conseguiu trabalhar o nosso orgulho, porque às vezes quando a gente está dependendo do outro para cuidar da gente se sente às vezes humilhado, e a gente trabalha o orgulho quando a gente percebe que no momento de uma cirurgia, que no momento de uma doença, eu preciso do outro, daquele meu irmão que está do lado, daqueles meus amigos que estão do meu lado me apoiando. Então a gente está sempre precisando dos outros, mas o nosso orgulho, a gente sempre fala, não, eu me cuido sozinha. Só que na realidade vem a doença porque a gente perceba isso. É muito bom a gente compartilhar momentos bons e também quando a gente não está bem, compartilhar com o outro para que a gente possa ser ajudado e ajudar também. Ele coloca aqui, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito. Quantas pessoas, você está de repente em cima de uma cama por algum problema e fica nervoso, fica brigando com todo mundo, porque o nosso orgulho, da gente estar ali naquela condição de dependente da outra pessoa. É muito difícil isso, da gente estar ali dependendo, eu preciso do outro para me dar um copo d'água. Então, por isso que ele fala de lastimar. Quando a gente tem um orgulho muito aguçado, a gente vai ficar muito mal, de estar na dependência do outro. Então, nesse momento, a gente trabalha o orgulho. E, eu já tive pessoas, acho que a maioria das pessoas, aqui que estão comigo, você já teve pessoas ali dependendo de você. E é um aprendizado para quem está cuidando e para quem está ali em cima, ali no leito, dependendo do outro. Porque, como eu falei, é trabalhar o orgulho. E ainda como fala Kardec, no Evangelho, o orgulho ainda é uma das maiores chagas da humanidade. É muito difícil para a gente, aceitar depender de outra pessoa, aceitar o auxílio da outra pessoa. E isso é algo que a gente precisa trabalhar bastante, Trabalhando o orgulho, principalmente nesses momentos, que a gente, quando a gente pede ao Pai, principalmente quando a gente pede a cura, na realidade a gente devia pedir resignação, aceitação para aceitar os desígnios de Deus, porque a cura ela vem em consequência do nosso aprendizado, principalmente na nossa mudança interior, na nossa mudança dos nossos conceitos, na mudança da gente entender o quanto aquele momento está nos trazendo de aprendizado, E ele coloca aqui, é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior. Então, quando a gente, na maioria das vezes que a gente pede a cura, na realidade a gente tem que pensar se temos merecimento para essa cura, E, como eu falei, a cura, a gente pede a cura do nosso corpo físico, porque é isso que a gente está vendo. Só que a doutrina nos ensina, a gente aprende que nosso espírito ele é eterno. Então, o importante é a gente nos curar espiritualmente, fazer a nossa reforma íntima, que a gente sempre fala. A doença, como ele fala aqui, maravilhoso, Emmanuel, é o corretivo espiritual. Porque é naqueles momentos que a gente vai perceber se a gente aprendeu ou não os ensinamentos do nosso mestre. Se a gente aprendeu ou não o que a gente estuda na casa. A nossa parte de nos transformar a cada dia. Como fala Paulo de Tarso, seremos um homem novo. É isso que a doença nos traz. A doença nos traz alerta
para a gente procurar trabalhar aquilo, né, aquela imperfeição que nos ocasionou a doença. E quando a gente trabalha nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, aí a doença, a gente é curado do corpo, né? Mas o mais importante é a gente estar curando o nosso espírito. O mais importante é a nossa reforma interior, é a nossa busca para nos melhorarmos a cada dia. E é isso que o Evangelho do nosso Mestre nos coloca sempre, para a gente ser luz na vida do outro, ser luz na nossa vida, fazermos o melhor para nos melhorarmos. Em consequência, a gente vai estar expandindo essa luz, expandindo essa energia positiva para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que chegam até nós. Esse é a nossa maior tarefa. Principalmente nesse momento que a gente ainda está passando, né, de tantas dificuldades, ainda de pandemia, né, princípio de guerra. Então a gente precisa nos unir em pensamento, né? Vocês que estão assistindo o Evangelho, que possam assistir os Evangelhos, que possam estar se conectando com a espiritualidade, para que a gente possa ser essa luz que o Mestre espera de cada um de nós. E agora, juntos, possamos expandir essa luz, a luz do amor, da caridade, a luz que o nosso Mestre espera que a gente acenda a cada dia dentro de nós e que a gente possa transformar essa luz em vibrações, vibrações de amor por esse planeta, envolvendo o planeta Terra em paz, em equilíbrio, principalmente os países que se encontram em conflitos, que se encontram em guerras, que a espiritualidade possa estar incluindo as pessoas que estão à frente desses conflitos, para que eles entendam que só a paz constrói. Possamos vibrar pelos nossos irmãos que estão presos em presídios, cadeias, e por aqueles que estão presos a todo tipo de vício. Vibremos pelos nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que estão em asilos, que estão pelas ruas. Vibremos pelas nossas crianças, especialmente aquelas que são abandonadas, que estão pelas ruas de nossa cidade, que estão orfanatos. Vibremos pelos nossos governantes, que a espiritualidade possa incluí-los, para eles perceberem a oportunidade que eles têm de fazer o bem com todo o poder, né, que eles têm de abranger toda a população. Vibremos por todos os trabalhadores da Seara do Mestre, pedindo especialmente pelos nossos companheiros do Coração de Jesus, principalmente aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados, que possam receber nesse momento o nosso abraço, o nosso carinho. Aqueles que estão enfermos em suas casas também, que possam receber o nosso abraço. Que possamos neste momento, cada um de vós que estão em seus lares, que possamos nos unir num abraço este planeta, auxiliando a espiritualidade que derrame sobre nós paz, equilíbrio, saúde. Possamos nesse momento vibrar pelos nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, todos os enfermos. Pedimos à equipe de Bezerra de Menezes que possa ir até cada leito, em cada casa que tem um enfermo, também auxiliando os médicos, enfermeiros, para que possamos fazer uma corrente de amor, de saúde. E essa saúde que não é só para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso espírito. Tantas pessoas que estão em depressão, que possam receber essa vibração, esse abraço, essa luz do nosso Mestre,
para que elas possam curar o seu espírito. E que possamos, nesse momento, deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa usar onde se fizer necessário. Também pedimos para vibrar por a urna de vibração todos os nomes que se encontram na urna, que cada um receba o que for de seu merecimento. E também pedimos à equipe de Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas que estão nas garrafas, aqui do núcleo e também nas garrafas de cada casa, de cada lar. E que possamos envolver os nossos irmãos dos nossos lares, nossos familiares, em muita luz, em muita paz, mesmo que eles não estejam conosco no momento, mas que eles recebam o nosso amor, o nosso carinho. Graças a Deus. Graças a Deus, e agora possamos encerrar o Evangelho agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior e a espiritualidade, por mais uma oportunidade maravilhosa do Evangelho da noite. Que possamos dizer: Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que possamos levar a união. Onde houver desespero, que possamos levar a esperança. Onde houver tristeza, que possamos levar a alegria. Onde houver trevas, que possamos levar a luz. Onde houver dúvidas, que possamos levar a fé. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que vivemos para a vida eterna. Graças a Deus. Que Jesus nos ilumine, que tenhamos uma semana de paz, de equilíbrio, que possamos estar aqui em mais um Evangelho na próxima quarta-feira. Um abraço a todos. Que Jesus nos abençoe e nos despeça em paz. Graças a Deus.